A gente traz agora a nossa conversa de toda quarta-feira com o professor Daniel Santos, ele que é doutor em economia. Professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos telespectadores nesse mais um feriado na quarta-feira. Pois é, mais um feriado na quarta-feira e a gente está junto mais uma vez. Junto. E acho que tem mais um feriado na quarta-feira nas próximas semanas. Sério? Eu não sei se é dia 2 ou dia 15 de novembro. Mas Trabalhar, então, nem pensar. na quarta-feira você trabalha, sim, você vem aqui. Muito bom, muito bom. Bom, um abraço aos nossos ouvintes todos. Isso é importante que a gente, em qualquer dia, fale sobre finanças, porque as finanças não dormem, né, nos feriados, né? Então... Pois é, finanças não dormem no feriado. Essa foi uma boa, porque, de fato, quem pensa em dinheiro, em como lidar com o seu dinheiro o tempo todo, é quem leva vantagem em ter um patrimônio maior. Exatamente, exatamente. E a gente sempre insiste, né, Ronaldo? A gente fala todos os dias aos nossos telespectadores sobre a questão de ter uma postura de investidor, né? Então não basta só ser um aventureiro, a gente fala sobre ter essa forma de abordar finanças pessoais e investimentos de forma profissional, né? Entender que não basta só acordar cedo todo dia e dormir tarde todo dia, trabalhando muito todo mês e juntar algum dinheiro e pagar suas contas. Não basta isso. É importante gastar algum tempo, alguma energia, também em estudar como fazer o dinheiro render mais, né? E quando a gente fala no Brasil em bolsa de valores, aí a gente mexe com um universo que para algumas pessoas é assustador, né? Esse é um detalhe muito significativo quando a gente pensa em investimentos. Lidar com a Bolsa de Valores, investir na Bolsa de Valores, dá medo na maioria das pessoas. Dá medo. E porque as pessoas sempre estão com a mente voltada para aquele perfil de filme americano, de gente gritando, desesperada, compra, compra, vende, vende, de repente a coisa muda do mercado, ele inverte a posição de compra para venda, ganha algum dinheiro ou perde dinheiro para tentar liquidar ou reduzir suas perdas. Assim, esse desespero todo que se vê nesses filmes, não é que esteja errado, mas o filme romantiza muito, né? E a forma de enxergar a investimento que é diferente. Por exemplo, quando a gente fala com alguém que é iniciante ou que é um amador em investimentos em ações, o que ele sempre pretende? Ganhar muito dinheiro, né? Então essa ideia, alguém vai, mas Daniel, não é isso que a gente quer? Sim, todos nós queremos isso. Mas o amador, no mercado financeiro, na bolsa de valores, ele quer ganhar muito dinheiro de uma vez só. Ele acha que vai ficar, inclusive, rico investindo em bolsa de valores. Então ele vai imaginar que, olha, o Daniel disse que dá 11%, deu um mês, eu vou conseguir pelo menos metade de dar 5%, já pega a calculadora, já faz. Não é assim, né? Vamos pensar a seguinte coisa. O investidor amador, ele sempre está procurando o quê? Um grande retorno. Enquanto que o investidor profissional, ele não procura grandes retornos. Ele procura pequenos retornos e constantes. Então, só para entender o seguinte, ninguém precisa ganhar 20% no mês na Bolsa de Valores, nem 10%, nem 5%. Se ele tiver 2% ou 1,5%, Ronaldo, já está muito bom. Por quê? 1,5% ao mês, se ele consegue ter de retorno, isso dá quanto no ano? Quantos por cento você perguntou? 1,5%. 1,5%, nós vamos falando em torno de quase 25%. Quase né? 25% Num no ano. Então, se a pessoa tiver 10 mil reais, ela tem a chance de sair naquele ano com mais ou menos 12.500. Exatamente, exatamente isso. Eu fiz uma conta de cabeça, deve dar mais ou menos em torno de uns 22%, tá? Mas me perdoem aqui a aproximação. A análise, então, é essa. Qual é a diferença que nós temos do grande e do pequeno investidor? Ou, desculpa, do profissional e do amador? O profissional, ele tem uma visão não baseado naquilo que ele acha que pode ganhar, porque é assim que pensa o amador. Ele acha que pode ganhar 5%, ele acha que pode ganhar 10%. O profissional, ele está avaliando o investimento com base naquilo que ele sabe que pode perder. Olha que diferença. Aquilo que ele sabe que pode perder. Por quê? Porque ele limita as suas perdas nas variações das ações que está comprando. Então, ele distribui os seus recursos em ações e, então, dessa maneira, ele vai saber que essa ação não pode cair, porque se ela cair 1%, eu liquido. Então, minha perda foi limitada. Ele não fica esperando que dê grandes resultados de um dia para o outro, nem naquele mês, né? Então, tem uma mudança sensível aí na postura como ele enxerga o investimento. Toda vez que você fala em investir na bolsa, é preciso ter consciência que você vai perder em algum momento? Existe o risco de perder, com certeza, né? A perda é presente na nossa vida, né? Isso acontece e é potencial,
né? A grande diferença que nós temos entre o amador e o profissional exatamente é essa. Que o profissional, ele sabe que a perda faz parte do negócio. E ele, inclusive, já conta com ela no seu resultado. Então, vamos imaginar o seguinte. Alguém investiu um montante, um valor em uma ação, e essa ação ela rendeu em 2 meses, por exemplo, 2%. Em 2 meses, ela teve uma melhoria de 2% e ele tem esse resultado hoje. Ele não vendeu, ela está com ela ainda. Digamos que ele propõe o seguinte, olha, que se por acaso essa ação cair 0,5%, eu quero que venda. Ele põe essa opção no sistema da Bolsa de Valores, né, na corretora. Por que ele faria isso? Para poder já garantir a sua liquidez do seu ganho. Se eu já ganhei 2% e essa ação cair mais 0,5% ou 1%, por favor, venda. Então ele já realiza, né, o que a gente chama de lucro. Então essa diferença que nós temos entre um profissional, porque ele vai limitar a sua perda. Enquanto que o amador, ele sempre vai estar tentando descobrir um meio ou imaginar ou ponderar se essa ação não pode subir um pouco mais e ela caiu, mas vai voltar a subir. Sim, ela vai voltar a subir. Mas o que acontece é que a diferença que nós temos entre um e outro passa exatamente por aí, né? Veja só, um outro ponto interessante, né? É que quando a gente começa a pensar sobre essa relação de quanto investir ou onde investir, o profissional, ele atomiza isso em muitas carteiras. Algumas que vão ter pouco dinheiro, mas isso está garantindo essa liquidez e essa redução dos riscos. Um amador, quando chega no final do dia, né, o que ele faz? Ele olha assim e fala, eu tenho aí nessa continha aqui R$100, nessa ação mais R$500, ele vai lá e liquida tudo. Por quê? Porque ele não suporta ver esses números pequenos, né? Esse é um ponto que é importantíssimo, na forma como ele enxerga o seu dinheiro. Tudo é dinheiro. A grande questão é que eu posso ter alguns recursos que vão render um pouco mais ou talvez perder um pouco menos nesses mercados que a gente opera. Então, uma dica para quem vai trabalhar com bolsa de valores é sempre fragmentar os investimentos. Exatamente. Nunca apostar, digamos, numa única ação. Exatamente. Um ponto interessantíssimo tem a ver com o fato de que, como que o amador enxerga investimentos? Ele vai avaliar o seguinte, eu vou comprar na queda para poder vender na alta, né? E então ele está entendendo que o ganho dele está vinculado à volatilidade, à variação do mercado. Não é que isso esteja errado, mas de novo, é porque o amador tem essa visão imediatista, né? Essa forma de enxergar o investimento para acontecer para hoje, parece que vai morrer amanhã, né? Então é importante que o nosso investidor estude, procure sobre investimentos, leia sobre bolsa de valores, leia sobre ação, sobre mercado de estoques, né? É importante porque dessa maneira ele vai começar a se ambientar e saber que a volatilidade faz parte do negócio, mas o profissional procura exatamente aquelas ações que apresentam a menor volatilidade, porque ela apresenta também, por consequência disso, um maior ganho sustentado, né? Vamos lembrar nos tempos usados da Petrobras, né? A Petrobras ela tinha um tempo onde ela era super desejada e comprada as ações. Por quê? Porque ela tinha flutuação? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Ela tinha uma apresentação consistente de valores ao longo do tempo. Então, a flutuação surge como sendo problemas de especulação, o que nos leva a um terceiro e último ponto agora, né? Que o amador vive procurando influencers, né? Gossip, fofoca, informação de mercado que dá a impressão que sabe alguma coisa que ninguém mais sabe, né? Então alguém diz assim, olha, vai ocorrer tal coisa, ele fica procurando alguém na informação, na internet, jornalistas, economistas que deem para ele essa base de resposta, né? Enquanto que profissional não, ele se dedica a ler e faz investimentos desse perfil que ignora essas questões de fofoca de mercado. O importante para ele é entender se aquela ação realmente é rentável e tem tendência de longo prazo de executar, realizar lucro. Professor Daniel Santos, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E na próxima semana vamos trazer mais um assunto que é muito interessante a respeito de investimento e tem a ver também sobre a questão da PEC que está agora ocorrendo. Conversamos com o professor Daniel Santos e com esse papo a gente encerra mais uma edição do Ponto com News. Bom feriado para você. Até amanhã, a gente se fala.